Hoje eu separei um programa seguindo a tônica da atualização, falarmos de coisas atuais, na verdade, energias atuais, e o que eu separei para trocar uma ideia com vocês: bem versus mal atual. O que conectamos? Inicialmente está ali no comando do som com máscara, álcool e tudo mais, o Pedrão ali fazendo com que tudo chegue bacana e redondinho para vocês. Em relação ao tema, gente, vamos trocar uma ideia no tempo que eu tenho aqui em relação ao bem e o mal atual. Primeira coisa, né? Como vocês bem sabem, eu gosto de me firmar no conhecimento de todos os grandes mestres da humanidade. Nós temos Buda lançando uma frase incrível para que nós meditemos. Não existe bem e mal, existe ignorância e conhecimento. Olha que frase profunda, hein, Pedrão? Que não dá, Pedrão, para a gente refletir em relação a isso do Buda. Não existe bem e mal, existe ignorância e conhecimento. Porque muitas vezes, né, na atualidade, a gente se defronta com energias contrárias e aí já partimos para o ataque, existem rivalidades, falta de tolerância, e isso faz com que nós criemos julgamentos. Mas o que eu quero em cima de tudo isso é que a gente medite inicialmente com a frase do Buda, que não existe bem e não existe mal. Existe conhecimento e existe ignorância. Outra sabedoria das idades, um princípio hermético da polaridade, né, que faz com que, através da sintonia com este princípio hermético, quando a gente fala hermético, é uma coisa fechada, ou seja, se analisarmos de uma forma bem ampla com este princípio hermético, nós podemos começar a entender o que o Buda nos deixou, né? O princípio hermético da polaridade nos diz que sempre existe o oposto a uma determinada situação, nada é absoluto. E a mesma coisa ocorre com o bem e com o mal. Novamente brincando com o Pedro. Vamos lá, Pedrão. Você tem o bem e o mal. Cada um observa o que é bem e mal de acordo com a sua consciência. Se tirarmos o mal da jogada, só vai existir o bem. O bem deixará de ser o bem. Ele vai ser uma energia que ele não será mais chamada de bem porque não tem o mal como referência para que ele seja o bem. Ele vai ser uma energia solta, neutra. Legal essa, hein, Pedrão? Essa aí o Pedrão vai usar nos podcasts dele. É isso aí. Então, galera, quando a gente começa a compreender essas realidades, a gente tem que ter um posicionamento atual através destes conhecimentos que eu trouxe aqui, onde eu também, através da minha visão pessoal, eu posso errar na forma como eu os vejo, mas eu procuro trazer como trocador de ideias aqui, nunca me colocando como mestre, professor, guru, nunca, em hipótese alguma. Estou aqui para fazer com que todo mundo pense. Então, quando a gente se defronta com uma situação que a gente coloca, isto é mal, você automaticamente se colocou como bem. Por quê? Através da polaridade e do que o Buda nos ensinou, que é a chave para a compreensão disso, nós precisamos entender que não existe bem e mal absolutos. O que pode ser bem para um pode ser mal para o outro. E esta falta de tolerância atual, ela cria julgamentos que faz com que nós nos conectemos no ensinamento do Buda, que não existe bem e mal, existe ignorância e conhecimento. Onde que nós estamos? Na ignorância ou no conhecimento, quando automaticamente utilizamos o nosso julgamento. Como eu já falei, inclusive acredito que foi no programa anterior, que agora estamos com 2 programas, né, Pedrão? Agora aqui, quarta-feira, 10 horas, e também nós temos sexta-feira, às 15 horas. E também sábado, às 23h30, né? São os 3 horários que nós estamos aqui para refletir juntos. Então vamos lá, vamos pegar algum exemplo. Né? Se você está numa situação onde você coloca, como eu disse, o que você observa e discorda como mal, automaticamente você se colocou como bem. Agora vamos pegar a máxima do Cristo, que essa todo mundo conhece. Né? Novamente vou perturbar o Pedro aí. Né? Atire a primeira pedra, quem não tiver pecados. E todo mundo jogou as suas pedras e não apedrejaram ali a forma que todo mundo estava enxergando como mal naquele momento. Então, nós precisamos entender que quando a gente projeta a nossa energia numa determinada situação, que nós colocamos diretamente como algo totalmente oposto à forma como pensamos,
principalmente na atualidade, onde a tolerância está praticamente zero. Está um momento muito difícil, de muita crítica, de muito julgamento. Nós precisamos meditar sobre esses preceitos e ensinamentos que eu estou passando aqui. Será que eu não tenho pecado nenhum? Estou falando de uma forma despojada e não no sentido religioso. Eu procuro pegar os ensinamentos desses mestres de uma forma totalmente solta, com o meu livre pensar. Então eu me questiono, puxa vida, estou vendo ali algo errado, estou vendo algo ali que eu não concordo. Vou jogar a primeira pedra? Será que eu nunca errei? Será que eu nunca projetei uma energia onde eu necessitava de aperfeiçoamento? Eu acredito que a grande virada do momento atual está nessa tolerância. Não estou falando que temos que ser permissivos, que temos que ficar quietos, que devemos ficar, de uma certa forma, letárgicos em relação ao que não concordamos. Tudo, como já falei também várias vezes, depende do nosso posicionamento. Então, se eu não concordo, eu tenho que destruir, formar inimigos, formar energias que são contrárias à minha pessoa e criar ali uma discórdia terrível. Não. Eu vejo que o momento atual, se nós soubéssemos ser mais fraternos em relação a tudo que nós discordamos, nós conseguiríamos resultados diferentes. A gente começaria a aliviar essa energia dessa polaridade terrível entre bem e mal, onde todo mundo é o bem e tudo que é contrário é o mal. É uma energia extremamente complicada no sentido de tocarmos. Se trabalhássemos a tolerância e a fraternidade no sentido de colocar a nossa energia, isso que eu chamo de paz ativa, de uma forma pacífica, mas colocando o seu ponto de vista, muitas vezes a aceitação do que é polar e adverso poderia ser administrada de uma forma diferente. Redes sociais hoje, quantos ataques, quantas brigas, porque todo mundo está colocando de uma forma extremamente espontânea, muitas vezes sem pensar, o que de repente está dentro da própria pessoa que está ali postando ou está trocando uma ideia na rede social, vamos colocar assim, seja na briga ou de repente na amizade, e isso cria um bolo energético que é compartilhado, que é jogado para lá e para cá, e ninguém de repente medita verdadeiramente no que é bem e mal. Quer ver um exemplo? Como tudo é estado de consciência, isso veio para mim agora, é uma reflexão minha, nunca ouvi isso de ninguém, né? Estudando um pouquinho as experiências presentes nos reinos. Quando eu digo reinos, eu estou falando do reino hominal ou humano, que somos nós, o reino animal, dos animais, obviamente, o reino vegetal e o mineral. Se nós pegarmos esse reino tão próximo a nós, que aprende muito com a gente não aprende nem um pouquinho do que eles, de repente, demonstram para nós, o reino animal. Vamos lá, vamos pegar um animal, vou utilizar esse termo só para uma fácil compreensão, que está totalmente imerso na sua própria natureza e nós chamamos de animal selvagem. Selvagem porque a gente não trouxe para nós e domesticou ele. Nem esse termo eu gosto muito, de domesticar. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Você pega ali um exemplo, vamos citar o leão. O leão. Se você pegar o leão, quando ele observa, de repente, alguns filhotes de outra energia que está correspondente a outro macho, a outro acasalamento, que pode futuramente destroná-lo, se ele enxerga aquela possibilidade, ele vai ali e ele mata os filhotes. Não é verdade, Pedro? Não só o leão, como vários animais que se sentem ameaçados de acordo com a sua consciência, aí que está a chave, de acordo com a sua consciência. E isto, se nós colocarmos como preceito das leis humanas, assassinar algo ou alguém é correto? Claro que não. Mas nós estamos falando do leão que está dentro de nós ou do reino animal que está dentro de nós. Então, não utilizando esta palavra no sentido ofensivo diretamente, mas como ela é utilizada, a palavra animal. Quando uma pessoa chega para o outro e fala assim, poxa vida, você é um animal, está o quê? Está ofendendo a pessoa. Mas quantas vezes nós não agimos dessa forma, pelo fato de uma pseudo-insegurança como informação que chega para nós, que de repente é uma adversidade, algo que eu não concordo, e no sentido humano, através do ataque, da sua insegurança, daquilo que te incomoda, que de repente para aquelas pessoas não é o mal como você enxerga,
como eu citei no princípio da polaridade, e aí existe aquela energia terrível que é trocada, onde o estado de consciência humana cede o seu padrão vibracional e todo mundo se torna uma pessoa totalmente focada num astral baixo, num astral denso, porque para o humano, o que eu citei como exemplo no reino animal, não é permitido porque nós temos mais consciência, e com isso fica aquele duelo atual entre bem e mal, como eu falei, e pergunto, ao que você se conecta? Você age com o puro instinto do animal, que deve aprender a ser, aí sim, essa palavra eu acho que cabe até bem, domesticado por ti mesmo, ou seja, você se autodomesticar e você ser uma pessoa mais tolerante a todas essas adversidades. Aí sim, como eu disse, a chave do ensinamento do Buda, estamos aprendendo a trabalhar mais o conhecimento com a simples observação da energia e da força que estamos trabalhando. E com isso nós agimos como verdadeiros seres humanos. Doutrinando a nossa energia pessoal, meditando um pouquinho mais, respirando, né? Como as pessoas falam, respira 3 vezes. Tem esse ditado, Pedro? Respira 3 vezes. Depois que você relaxou um pouquinho, você vai ali e você entra em sintonia com o que você está predisposto a atacar. O quanto as pessoas, a tudo que é polaridade, que são observadas através da troca de experiências, nós ficamos nesse duelo de bem e mal, onde nos colocamos sempre como bem e tudo que é contrário ao que eu penso é mal. Não existe o caminho do meio. Não existe a tolerância, não existe a conversa, não existe a pesquisa um pouco mais acentuada. Para isso que tem o lado bom também das redes sociais, você saber separar o joio do trigo. Obviamente, muitas pessoas vão se defrontar com o contrário, mas por causa disso, aquilo não precisa ser colocado como mal absoluto e o que eu penso como bem absoluto. Já citei vários exemplos. O ensinamento do Cristo. Tire a primeira pedra se você nunca errou ou se você não tem pecados. O ensinamento do Buda, que eu iniciei o programa, não existe bem e mal, existe ignorância e existe conhecimento. Com isso, nós começamos a entender que não existe nada absoluto, tudo possui 2 lados. Não, novamente digo, muitas pessoas, pelo fato da energia estar extremamente pesada, vão discordar de uma forma muito intensa em relação à minha colocação. Vão falar, não, é errado, eu tenho que ir lá. Sim, mas qual é a forma? Novamente, já falei isso no programa. Qual é a forma que você utiliza para colocar a sua forma de pensar? Ah, mas quando eu coloco, ninguém aceita, e aí começa a briga. Gente, vamos parar de alimentar essa energia no momento atual. Vamos parar de alimentar aquilo que não queremos. Olha uma chave que eu dou aqui em relação ao bem e o mal. Vamos parar de alimentar aquilo que não queremos. Quem quer viver ininterruptamente brigas, discórdias, energias pesadas e densas, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas se nós alimentamos isso pela falta da consciência humana, retrocedendo o nosso padrão vibracional, onde utilizamos só o nosso instinto ou, na verdade, a nossa conexão astral, com essa força psíquica pesadíssima. Você nem precisa ser muito esotérico ou místico para entender isso. Mas é óbvio que existe uma energia que circunda o planeta inteiro. Tudo que está ocorrendo na atualidade é para que a gente desperte para esses pontos tão simples. Não adianta você alimentar uma energia que você não quer que esteja presente. Ah, mas eu me descontrolei. Ok, todo mundo tem o direito de se descontrolar. Mas quando o descontrole, associado a algo que você vê como mal, ou na verdade algo que você é polar, ou vê como uma adversidade, você não pode ficar alimentando isso ininterruptamente no seu ser. Daí que eu brinquei com o Pedro. Aqui, vamos respirar 3 vezes. Vamos meditar um pouquinho antes de partir para a energia de uma forma geral, para que você, agora vejam a chave. Você vê algo que você é contrário, que aquilo é mal para você. Você já se posicionou como bem. Ok, perfeito.
a forma como você se lança diretamente na experiência, você está sendo igual ou pior se você tem consciência do que verdadeiramente está ocorrendo, você está sendo literalmente, novamente, igual ou mais do que aquela própria energia que você vê como contrária. Você está sendo mais o mal que você viu anteriormente com uma energia diferente do que alguém que está apresentando a solução. Então ninguém vai andar para frente. Vai ser potencializada aquela energia contrária. Vibe Mundial 95.